Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o Shema, oração muito antiga, ancestral, passada de pai para filho. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de passar dois vídeos, vou passar um agora no começo e um no final, porque nós vamos falar sobre legado. E você vai ouvir sobre o Shema de uma forma que, de um jeito, com certeza você nunca viu esse vídeo, essa forma de falar o Shema, pelo menos nessas palavrinhas. Então, veja esse vídeo. Ouve, Thomas, Mãe, papai, pai, o Senhor, avó, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor avó, de todo o teu, mãe, de toda a tua mãe, e de toda a tua. pai. Isso. Deuteronômio Isso, 4 e isso mesmo. O Shema é uma oração poderosa, que foi passada de pai para filho. E eu gostaria de ler ela completa aqui para vocês. Então, ela está em Deuteronômio 6, como vocês viram meu filhinho falar. Do capítulo 4, ele falou o 4 e o 5. Mas eu vou ler um pouquinho mais. Eu vou ler até o 7. E diz assim: Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus, o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração, e tu as inculcarás em teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Muitas vezes nós delegamos a educação dos nossos filhos para diversas outras mãos que não sejam as nossas. Muitas vezes nós delegamos para a escola, muitas vezes delegamos para a igreja, muitas vezes delegamos para algum cuidador. Mas a instrução bíblica, ela é muito clara, que o relacionamento e o ensino da Bíblia, ela começa em casa, no relacionamento com os pais. Somos nós que temos o dever de passar esse legado para os nossos filhos. O vídeo de hoje tem a ver com legado. Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos? Qual é o legado que você vai deixar quando você se for? E mais do que isso, é muito importante, nós falamos sobre propósito em algum outro vídeo, e eu sinceramente eu entendo que o maior propósito que alguém pode ter é preparar a próxima geração. Mas não só preparar a próxima geração, preparar a próxima geração para que ela prepare a próxima geração. Então, como pai, o meu dever e o da minha esposa é de nós prepararmos o Thomas e o Thales para que eles pudessem preparar os filhos deles, para preparar os filhos deles, para que quando Jesus voltar, toda essa geração ela possa ser salva por Cristo Jesus, para que cada um deles se renda a Cristo Jesus. E nós fizemos isso com Thomas. Vocês viram o vídeo aí, nós tivemos a oportunidade. E domingo passado, último domingo, foi um dia muito difícil para mim e para minha esposa. Nós não combinamos que esse dia fosse difícil, nós sequer comentamos um com o outro que aquele dia estava sendo difícil, mas a saudade ela bateu muito forte. A saudade bateu muito forte. Alguns pensamentos daqueles os quais eu comentei com vocês que a gente tem que evitar estavam vindo constantemente, então algumas culpas que me apareciam como pai, Eric, você deveria ter visto isso, você deveria ter se atentado a isso, se você tivesse feito isso diferente, se você tivesse feito aquilo diferente. E por mais que a todo momento eu tentasse expulsar esses pensamentos, eles estavam voltando e foi um domingo difícil. Mas como eu falei em outro momento também, lembrei de Paulo, que é na nossa fraqueza que nós podemos ser fortes. E clamamos a Deus e foi embora. Então, segunda-feira iniciamos bem, né? E eu
quando veio essa tristeza, eu lembrei de um vídeo do Thomas, que é o que eu vou compartilhar com vocês no final, porque foi o último vídeo que eu fiz do meu filho. E foi muito significativo. Foi muito significativo, vocês vão entender o porquê. Mas hoje, conversando com minha esposa, ela me lembrou desse verso do Shema. Ela estava ouvindo algumas coisas sobre educação, ela me lembrou. E eu me recordei que a gente ensinou o Thomas sobre o Shema. Esse foi o vídeo que eu achei. Tem um outro que ele mesmo vai falando sozinho, esse aqui a gente ajudou mais, mas ele foi aprendendo, entendendo. A gente estava ensinando, né, o que aquilo significava dentro da Bíblia, que o Senhor era o nosso Deus. Estávamos criando o nosso filho, educando ele dentro de uma verdadeira educação. Vou chamar de verdadeira educação. Por quê? Porque a verdadeira educação ela não tem a ver apenas com conteúdo pedagógico, ela não tem a ver apenas com instrução matemática. A verdadeira educação ela vai muito além do que tudo isso. Nossos filhos, e em algum outro vídeo eu falei também que eu não perdi o meu filho, eu poderia perder o meu filho se acontecesse outras coisas, mas ele apenas está descansando no Senhor. Então, quando nós falamos de verdadeira educação, a verdadeira educação ela tem a ver com isso, com essa questão de nós termos a plena convicção de que os nossos filhos estão sendo educados para a honra e glória de Deus e para se prepararem para encontrar com eles. Esse era o legado que nós estávamos trabalhando no Thomas, é o legado que nós estamos trabalhando com o Thales agora. Então, isso é muito importante. E para falar um pouquinho sobre esse legado, eu gostaria de trazer a história aqui de Moisés. Mas mais do que a história de Moisés, a história da mãe de Moisés. Porque Moisés só foi quem ele foi pelo que a mãe dele fez. Então, eu não vou contar toda a história, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas a história de Moisés é muito conhecida. Quando José foi para o Egito, vamos tentar resumir, né? José foi para o Egito, José se tornou governador do Egito, ele trouxe a sua família começou a crescer, mas em algum momento, depois que José morreu, o povo de Israel se tornou escravo no Egito. Só que o povo de Israel, eles tinham uma coisa que nós deveríamos ter, mas a nossa cultura não quer mais saber disso. Eles tinham muitos filhos. E eles começaram a crescer muito e o faraó e o povo do Egito começou a ficar preocupado de que de repente eles poderiam tomar toda a terra, colocaram muitos jugos, muitos trabalhos em cima deles, mas eles continuavam também crescendo, então o faraó ele decretou que todos os meninos deveriam ser mortos. E aí que entra o ponto interessante. O que acontece? Nesse momento, Joquebede, que deu à luz a um menino, ela percebeu que o que aconteceria com o filho dela. Estava muito claro, né? Era uma situação muito óbvia. E para a gente deveria ser óbvio também qual é o caminho que esse mundo leva. E muitas vezes nós não nos atentamos. Joquebede, ela entendeu aquela situação e ela decidiu agir. E o que ela fez? Ela escondeu o seu filho até onde ela pôde. E quando ela não pôde mais esconder, então ela fez tudo o que ela podia. Quando não tinha mais o que ela pudesse fazer, ela então deu a sua última ação foi fazer algo de tal forma e pedir que Deus encaminhasse a partir dali. E nós conhecemos a história. Moisés então foi encontrado ali num cestinho boiando pela princesa, vamos chamar assim, e a irmã de Moisés estava ali acompanhando. Depois que ela acompanhou, que a princesa pegou, ela falou assim: olha, eu conheço alguém que pode cuidar desse menino para você. E aí Joquebede foi a mãe de Moisés que cuidou dele. Mas olha só que interessante, ela não cuidou dele por muito tempo, ela sabia que o tempo que ela tinha para cuidar de Moisés era um pequeno período de tempo. E depois daquele período de tempo, ele seria afastado dela e teria que tocar a sua vida. Então ela aproveitou aquele pequeno período de tempo que ela tinha para inculcar em Moisés tudo que ele precisava saber. E Joquebede, ela fez isso tão bem que nem o faraó, nem a cultura do Egito conseguiu tirar de Moisés o que Joquebede inculcou. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, hoje, nós somos esse povo, somos as pessoas que precisam entender qual é o legado que nós vamos deixar. O que é que você quer deixar? O que é que você quer ensinar para o seu filho? Como que você quer preparar ele? Para o que você quer preparar ele? Então, nós somos condicionados a preparar os nossos filhos
de acordo ali com uma esteira de produção. Então, durante o período eles estão conosco, depois boa parte de nós somos incentivados a abrir mão da educação e alguns de nós abrem a mão completamente, não se importam pelo que eles estão aprendendo na escola, não se importam pelas coisas que eles estão assistindo, não se importam pelas coisas que eles estão ouvindo. Essa não é a verdadeira educação. A verdadeira educação é relacionamento. Você precisa querer estar com o seu filho para poder passar para ele. Então, eu vou ler de novo aqui a parte de Deuteronômio. Fechei, não deveria ter fechado. Mas, para você ver o versículo 7, que é o que o Thomas não falou no texto, mas que é o versículo que eu queria reforçar aqui. Ó. Tu as inculcarás, ó, tem que colocar aqui, ó, tu as inculcarás no teu filho, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, a todo momento, nós precisamos encaminhar o nosso filho para o nosso Deus, porque Ele é o único Senhor. E ser pai me ensinou isso, que a verdadeira educação ela é relacional. E, como eu disse, no domingo a gente estava meio para baixo, e o vídeo que eu lembrei, que foi o último vídeo que eu fiz do meu filho, ele já estava lendo, estava aprendendo a ler, mas ele já estava lendo muito bem com 5 anos, e ele ganhou uma Bíblia do vô dele. E ele tinha começado a ler a Bíblia. E eu vou deixar um pedacinho desse vídeo para você poder compartilhar essa lembrança com você, mas para que você pense também qual é o legado que você está deixando. Como que as pessoas vão lembrar de você ao olhar para os seus filhos? Então, espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma e assista aí o videozinho do meu filho, o último vídeo que nós fizemos dele. Então começa de novo. Então Deus disse: encha-se, Encha-se encha-se as águas de seres vivos. Muito bem. Vivos. Muito bem. Você cara. pensou que era aves. Não, aves é depois, é quando fala dos céus. Então eu finalizo aqui dizendo que esse é o legado que vale a pena. Que nós possamos ser Joquebedes para os nossos filhos, para encaminhá-los eles para Deus, para que eles possam ser grandes homens e mulheres para a honra e glória de Deus. Então que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.